Perdoem o barulho da chuva. Não para de chover, gente. Mais um filme para conta de Cloverfield, sendo esse então o terceiro da franquia, e esse é exatamente a explicação do primeiro. Quem já viu Cloverfield Monstro ou Rua Cloverfield 10 sabe que eles são filmes que acabam de maneira que eu não te explicar absolutamente nada. Então The Cloverfield Paradox veio para explicar pelo menos o primeiro. Temos um mundo futurístico onde a Terra está sofrendo com uma crise de energia. O bagulho tá tão doido que os países estão começando a se atacar por recursos e se ninguém achar uma solução vai todo mundo morrer. Eis então uma tecnologia experimental que pode resolver o problema de uma vez por todas, criando energia ilimitada. Essa tecnologia tem que ser implementada no espaço e para fazer esse troço funcionar, um grupo de astronautas é enviado para lá. Só que isso aí tá bom demais para ser verdade. Na verdade, é verdade, mas uma tecnologia tão foda assim tem que ter um risco muito grande junto com ela também, né? Obviamente, então, o risco que tinha é o que acontece, eles estão lá em cima ferrados. Não que a galera na Terra também não esteja ferrada, porque a galera na Terra também se ferra com o que acontece lá em cima. É o que eu posso dizer para não dar spoilers do filme. Eu já começo dizendo como eu fiquei confusa ao tentar identificar o gênero desse terceiro filme de Cloverfield. Eu digo isso porque os dois primeiros filmes da franquia não eram exatamente ficção científica. Os dois, na verdade, são bem diferentes, então eu já fui para esse com o pensamento, tá, mas é o quê? É terror? É suspense? É ficção científica mesmo? E durante o filme mesmo eu demorei um bom tempo até sacar qual era o gênero mesmo, porque no começo a gente tem um super drama e depois até você conseguir entender qual é o gênero mesmo demora um pouquinho. Mas aí você entende que é ficção científica, não tem absolutamente nada de terror. Mas você só vai compreender o porquê disso que eu tô falando quando você mesmo assistir o filme. O filme tem 1h40 de duração, ou seja, ele pode enrolar, ele tem tempo pra enrolar e pra encher linguiça, mas sinceramente eu não acho que ele enrole, eu acho que ele vai sim direto ao ponto. Essa duração pode ser negativa pra você, mas eu que já assisti o filme, eu tô tentando pensar e eu não consigo pensar em alguma cena que pudesse ter sido excluída, que não faria diferença, ou alguma outra maneira de enxugar o filme. Não me vem somente uma maneira de fazer isso. Então eu acho que a 1h40 acabou sendo necessária. A história pra mim é super interessante. A ideia do paradoxo foi uma coisa que me prendeu bastante. Obviamente não vou explicar qual é o paradoxo, senão vou dar o spoiler do filme todo, mas tudo bem. Mas o paradoxo, ele não é tão explorado quanto eu gostaria que fosse. É aquele negócio, você tem uma ideia super legal nas suas mãos, mas se você não sabe trabalhar ela, acaba virando mais do mesmo. Apesar do paradoxo não ter sido tão aprofundado assim, a história ainda ficou legal pra mim, ainda me deixou aflita, ainda me prendeu, ainda me surpreendeu em alguns momentos, só que podia ter me surpreendido mais. E eu digo isso por quê? Porque a trama, ela é entregue logo no início do filme. No início você já sabe o motivo de tudo aquilo que vai acontecer. Então, por mais que você tenha surpresas, você já sabe o motivo das surpresas, então não fica aquele segredo, não fica aquele ar misterioso de por que que isso tá acontecendo, e as surpresas acabam não durando tanto tempo assim, então, porque não cria um mistério por trás delas. O motivo de tudo que acontece é o paradoxo, e o paradoxo já é explicado antes das coisas acontecerem, então é por isso que a surpresa não dura muito tempo e não tem mistério nenhum. E é engraçado falar não ter mistério nenhum pra Cloverfield, porque os primeiros filmes, eles são puro mistério, a gente não sabe absolutamente nada e é muito contraditório isso. O primeiro, o segundo não explica absolutamente nada, aí chega o terceiro e te explica até demais. Não que te explica até demais, mas te joga logo no começo, joga, olha só, o motivo de tudo que vai acontecer, isso aqui você já sabe, é diferente, não é como o primeiro e o segundo em aspecto nenhum, na minha opinião. Você pode esperar um Cloverfield totalmente diferente do que você está acostumado se você viu um e o 2. Que caso você não saiba, não são exatamente continuações, tá? Cloverfield Monstro e Rua Cloverfield 10. Esse é que é uma explicação do primeiro. Mas enfim, voltando, o filme não se aprofunda em personagens, só um pouquinho na protagonista, que é a Eva, fala um pouquinho da história dela, da família dela, mas nos outros a gente não sabe, ó,
absolutamente nada em relação a eles, mas pra mim isso não faz muita diferença pra história, então eu achei tranquilo não saber nada dos outros. Pra mim é ok, não achei chato isso. Tem filme que a gente precisa, né, saber um pouquinho mais sobre os personagens pra gente se importar um pouquinho mais com eles. Mas nesse caso eu não achei que fez tanta diferença assim. O filme inteiro você fica com uma sensação de que tudo vai dar errado. E tudo dá errado, mas as soluções apresentadas para aquelas coisas que dão errado, elas vêm um pouco rápidas, ou seja, você não para respirar nem nada. Os personagens estão o tempo todo resolvendo tudo que acontece, porque toda hora acontece uma coisa, resolve assim entre aspas também, né? Mas enfim, as resoluções dos probleminhas são coisas que eu posso chamar de rápidas. Não são simples, mas a resposta vem um pouquinho rápida na cabeça deles, assim. Ou seja, não existe exatamente um espaço para um grande drama entre os astronautas lá dentro da estação. Tem drama no começo, que eu falei. No começo parece um filme de drama, pelo que a gente vê, né? Que começa mostrando a Ava e falando um pouquinho dela. Bem pouquinho mesmo. Parece muito um drama, mas depois não tem mais tanto drama assim. Alguns pontos pra mim ficaram sem explicação. Sinceramente, terminei o filme sem entender algumas coisas que aconteceram. Nada que afetasse a trama no geral, mas alguma coisa que aconteceu ali e ali que ficaram realmente sem explicação. Eu gostaria muito de entender. As atuações e os efeitos especiais são bons e convincentes, mas veja bem, as atuações são boas, mas eu acho que o roteiro fez os personagens ficarem um pouco sem emoção em alguns momentos. É o que eu acabei de falar pra vocês em relação a não ter muito drama. A gente não tem espaço pra ver as reações deles assim, como humanos pra tudo aquilo que tá acontecendo. É papo o tempo todo. A gente tem um problema, vamos resolver. A gente tem problema, vamos resolver. Como se eles fossem robôs, entendeu? Então eles ficaram um pouquinho sem emoção pra mim. O roteiro, na verdade, é o que fez parecer assim. Não acho que tenha sido culpa de atuação deles, porque as atuações foram ótimas. Inclusive, me falem aí se eu fui a única que achou isso também, tá? Me falam nos comentários. Eu vi muita gente falando mal de Cloverfield Paradox na internet, mas pra ser muito sincera, apesar dos pesares, eu gostei. Não vi ninguém falando bem até agora, inclusive. Das pessoas que eu conheço, eu sou a primeira que tá falando bem. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vocês vão me falar aqui nos comentários. Então diz aqui a sua opinião em relação ao filme, se você já assistiu. Se não assistiu, eu recomendo que você assiste lá e depois volta aqui pra deixar seu comentário. Se inscreve aqui no canal, que aqui eu tô sempre fazendo reviews de filmes de terror. Esse não é o caso, não é um filme de terror, mas eu achei que pudesse ser. Por isso que eu assisti. Mas eu também gosto de ficção científica. Eu gosto. Me segue lá nas redes sociais, que é lá que eu aviso quando sai um vídeo novo, porque o YouTube nem sempre avisa você, tá? Instagram e Twitter são Kate Ginger e a fanpage é facebook.com/blogprettyplease. Qualquer uma dessas redes sociais você fica sabendo quando sai vídeo novo, porque eu aviso em todas elas, beleza? Beijinhos e até a próxima.